Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula desse mini curso. Hoje a gente vai conhecer o nosso 12º mix, que é o Balance. E antes que eu inicie falando do Balance, eu já quero agradecer a companhia de vocês durante essa jornada aí no nosso mini curso. Foi um prazer acompanhar vocês. E vamos conhecer um pouquinho do Balance, o que ele pode trazer de benefício para você na parte física e na parte emocional. Então, como eu já falei, ele é um mix, né? Vamos conhecer então no próximo slide quais são os óleos que compõem esse mix incrível. Ó, nós temos o Spruce, que é uma espécie de pinheiro, nós temos madeira Rue, o Líbano, que é o rei dos óleos, o frankincense, o Tanaceto azul e a camomila azul. Então, olhando só pelos óleos que compõem, eu já posso dizer para vocês que ele também vai ajudar em situações de dor física e dor emocional. E quando nós temos mixes ou óleos únicos que são amadeirados, que são extraídos de pinheiros ou de árvores grandes e perenes, como a copaíba, por exemplo, a gente já sabe também que ele traz estabilidade, que ele traz equilíbrio emocional. Então vamos conhecer um pouquinho os benefícios na parte física, o que o Balance pode ajudar a gente. Então fisicamente, em problemas, né, de jet lag, que é o efeito chicote, que eu já falei do Deep Blue também, quando você dá aquele tranco e começa a doer a cervical, o Deep Blue vai te ajudar. Em condições neurológicas, ele é muito eficiente, tá? Crianças que estão dentro do espectro autista têm muito benefício com o Balance. Pessoas que tratam mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, ele não é o óleo específico, mas ele é um óleo coadjuvante, que ele poderia trazer contribuições junto com os óleos específicos, tá? Ele traz um equilíbrio e ele trata as questões neurológicas. Quem sofre com epilepsia, né, com as convulsões, tem muito benefício utilizando o Balance. Então, fisicamente é mais isso que ele traz. A gente utiliza ele muito mais na parte emocional do que na parte física. A gente vai conhecer agora emocionalmente o que o Balance pode nos auxiliar. Então, vamos lá. Olha só, situações de estresse e ansiedade de viagem. Eu tenho uma situação na minha casa, quando a gente programa uma viagem, eu deixo para falar para as meninas principalmente, eu tenho 2 meninas gêmeas, e elas são muito ativas, elas querem para ontem as coisas. Então, se eu falo que semana que vem a gente vai na casa de alguém, ou a gente vai num lugar que elas gostam, ou enfim, qualquer coisa que elas tenham que esperar, gera muita ansiedade. Então, se eu deixo escapar a informação, eu já tenho que usar o Balance com elas. Mas, normalmente, eu espero mais próximo da data para avisar, para não ter essa situação. Mas, se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre com ansiedade, você já pode falar para essa pessoa sobre o Balance. E quando a gente fala ansiedade de viagem, não é só a ansiedade pré-viagem, é durante a viagem também. Né? Então, se você é uma pessoa que fica assim, ai meu Deus, que não chega logo, isso demora muito. Ou você está com crianças lá no banco de trás com aquela frase típica, falta muito, já chegamos. Então, é o Balance que você vai usar. Pinga lá na mãozinha, ensina a fazer a conchinha e vamos utilizar aí o Balance para aliviar o estresse durante a viagem. Aí alterações de humor, porque o próprio nome Balance, né? Ele vai balancear as emoções, ele vai equilibrar. Para você fazer uma associação mental, você pode associar o Balance a literalmente uma balança. E daí a balança, o que ela traz de informação? O equilíbrio, né? Quando uma bandeja está muito alta e a outra muito baixa, está desequilibrada, a coisa não funciona bem. Então o Balance é para isso, é para equilibrar. Tanto que quando a gente procura na literatura informação sobre o Balance em inglês, ele traz como mix equilibrador, tá? Ele é muito útil também em situações onde você quer trazer tranquilidade e meditação. Ele, por causa dessa combinação de óleos, principalmente os amadeirados e a camomila,
ele traz um centramento, ele traz uma concentração mais rápida. Então, se você quer meditar, se você faz yoga, ele é um ótimo óleo para isso, tá? Raiva e ira. Então, olha só que interessante aqui, gente. Quando você for tratar o seu fígado lá com os endócrine, que não é aqui do nosso mix, nós não temos uma aula aqui no mini curso sobre os endócrine, você pode encontrar lá no meu canal, pode procurar pelo meu nome ou Equipe Inspirar no YouTube, que você vai encontrar o meu canal, lá tem um vídeo específico dos endócrine, explicando todas os benefícios. Mas por que eu estou falando isso? Porque os endócrine trata o fígado, trata rins e vesícula também, mas especialmente o fígado. E por que que fígado tem a ver com ira e com raiva? Porque é o órgão que armazena essas emoções de ira, de raiva, de ódio, de vingança, de devolver, sabe, na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Quem comanda e armazena essas emoções é o fígado. Então, quando você tratar o fígado fisicamente com os endócrine, eu recomendo que você trate as emoções com o balance, através da inalação, tá? E você pode até diluir o balance no óleo de coco e passar no lado direito do seu abdômen aqui, que é onde se localiza o fígado, e você vai ter a ação, então, dos endócrinos internamente e do balance topicamente e também inalando. E falando nisso, eu quero reforçar que o balance é um mix que não pode ser ingerido, tá? Ele tem alguns óleos na composição que não são apropriados para ingestão, então ele torna o mix todo impróprio para ingestão. Mas você pode utilizar tranquilamente via tópica e inalatória. E para finalizar as ações emocionais do balance, eu quero falar um pouquinho sobre medo, luto e trauma. Então, se você estiver passando por uma situação que você sente medo, ou você perdeu um ente querido, ou você teve algum tipo de separação, não necessariamente uma separação de casal, de relacionamento, mas separação de um emprego, algo que você tenha perdido e que aquilo é doloroso para você, que você também vive um luto, até as mães que sofrem aborto, que muitas vezes não é dado o devido valor e a devida importância para aquela dor, né, mas era bem no comecinho, mas é uma perda muito significativa, né? As mulheres que já passaram por isso vão entender o que eu estou falando. Então, se você quer passar de forma mais leve, mais tranquila por essas situações de medo, luto e trauma, utilize o balance na via inalatória, né? Utilize o difusor, colar pessoal, ou então pingue na mão e inale várias vezes por dia, que ele vai te trazer o equilíbrio emocional, ele vai te trazer essa sensação de bem-estar. Tá? Então, era esse convite que eu queria fazer para vocês nessa aula sobre o balance. E eu quero agradecer novamente pela companhia e convidar vocês a me seguir lá no canal, se inscreve lá, tem bastante conteúdo. Na medida do possível, eu vou sempre colocando vídeos novos lá com os lançamentos, então é uma forma de você conhecer os outros óleos que não estão nesse mini curso. Então procura lá no YouTube pelo meu nome ou pelo canal Equipe Inspirar, que você vai chegar até mim e vai ter lá mais conteúdo para você estudar de forma gratuita sobre os óleos essenciais. Então agradeço muito a companhia, espero revê-los numa outra oportunidade. Até lá!